Que bom que hoje nós escolhemos estar aqui na casa do Senhor para adorarmos o nosso Deus, né? E esse dia maravilhoso, né? Hoje, o nosso sermão de hoje tem como título Disciplina de Deus ao seu povo. Nós vamos estudar hoje o livro de Abacuque. Gente, que livro maravilhoso. Nós vamos estudar o livro do profeta menor Abacuque. Profeta menor não denota menor grau de importância, mas significa que ele deixou pouco material. O livro de Abacuque conta a história de um profeta ousado que ousou questionar a Deus sobre a injustiça do seu tempo. E recebeu uma resposta inacreditável. Não se sabe nada mais sobre Abacuque, além do que é revelado no seu livro. Não se sabe, não é informado como Amós. Vamos ver qual a informação que tem em Amós 7,14. Amós 7,14. Todos acharam? Lá em Amós 7,14 diz o seguinte: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Aqui Amós está dizendo que ele não foi destinado para ser profeta e ele nem estudou na escola de profetas. Mas no livro de Abacuque também não tem essa informação. Não diz se ele vinha de uma outra profissão, ou se ele foi treinado na escola de profeta. Não diz absolutamente nada. Também não diz sobre seus pais, né? Geralmente todo profeta vem o nome da mãe. Esse também não vem nome de pai, de mãe, onde ele morava, absolutamente nada. Não tem nenhuma informação sobre o livro de Abacuque, sobre Abacuque. Abacuque profetizou por volta de 609, no fim do reinado de Josias, e foi contemporâneo de Sofonias, Jeremias e Daniel. Judá enfrentava problemas políticos, sociais e morais. A corrupção, a violência e a idolatria estavam presentes e os justos e os pobres eram oprimidos. Muitos anos, muitas décadas, muitos milhares de anos, milhares não, né? Muitos anos. Moisés profetizou o que aconteceria com Judá. Naquela época ele já havia profetizado. Vamos ver lá em Deuteronômio 28, 47 ao 50. Vamos ver o que Moisés diz sobre o povo de Judá, o que aconteceria. Todos acharam? 28, 47 ao 50. Amém? Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Essa foi o que Moisés profetizou sobre o povo de Judá, o que aconteceria ao povo de Judá, muito tempo antes.
qual Jeremias, Abacuque fez perguntas sinceras e audaciosas a Deus, que denotam preocupação por seu povo e com os planos que o Senhor tinha para eles. Ao estudar o livro de Abacuque, aprendemos o valor de levarem suas preocupações e dúvidas ao Pai Celestial em sincera oração. Abacuque tinha uma preocupação muito grande com aquele povo, pela rebeldia daquele povo. Nós temos um foco, irmãos, o nosso foco é o céu. E nós que estamos à frente da igreja, nós nos preocupamos com as pessoas, nós passamos a nos preocupar com cada irmão, com cada família, se realmente eles estão se preparando para ir para o céu, porque essas pessoas irão morar no céu conosco. Então nós precisamos cuidar das pessoas aqui hoje, nós precisamos nos preocupar com elas hoje. E Abacuque tinha essa preocupação, ele tinha uma preocupação muito grande. E aí o problema que ele foi questionar a Deus, porque ele era audacioso. Mas Deus havia tolerância divina para com Judá e para com Babilônia. Babilônia era quem viria atacar a Judá. Deus usaria a Babilônia para corrigir o povo de Judá. Vamos ler Abacuque 1, do 1 ao 4. A queixa de Abacuque acerca da perversidade de Judá. Deus havia revelado a Abacuque o que ele faria. Havia revelado a sentença ao profeta para Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Gente, quando eu comecei a estudar esse livro de Abacuque, é como se eu estivesse conversando com Abacuque. Como é real, como é a nossa realidade de hoje. É incrível, porque é exatamente o que acontece hoje. Não há lei, o justo, a justiça é torcida, o perverso cerca o justo, pessoas rebeldes, pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus, pessoa que não quer fazer a vontade de Deus. Isso é o que a gente vê muito nos dias de hoje. Mas Deus tinha um plano, né? E nós vamos ver agora o plano de Deus. Deus sempre tem um plano para os seus filhos. O plano de Deus está em Abacuque 1, 5 a 11. E aí Deus fala a Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desoneceis, porque realizem em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Deus disse a Abacuque: presta atenção, olha bem, abre bem os teus ouvidos, porque o que eu vou fazer é uma coisa tão maravilhosa que se te contarem, você não acreditaria. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de morada que não são suas. Essa era a revelação de Deus. Deus traria os caldeus contra o
povo de Judá. E tem mais. E Deus começa a contar sobre o seu plano. Os seus cavalos, eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles não têm lei, eles mesmos fazem as suas próprias leis. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como uma águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto de riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terras e as tomam. Eles tomavam as terras dos reis. Eles levavam seus príncipes. E foi numa dessas visitas que eles levaram a Daniel e os seus amigos. E eles pegavam o melhor dos reis para que fossem empregados nas suas cidades. E alguns príncipes se tornavam eunucos nas suas cidades. Era uma nação terrível. E tem mais, Abacuque protestou contra o plano de Deus. Ele não achou que estava correto o plano de Deus. Olha que audácia de Abacuque. Vamos ver Abacuque 12, 1, do 12 ao 17. Alguém quer ler? Pode ler, irmão. A minha versão. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar o juízo. Rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são puros, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixe do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos os anzóis, apanha-os em sua rede, e nelas o arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede, ele queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas se continuar ele esvaziando sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Continua? Até o 17. Até o 17. Isso. Eu acho que eu já fui. Já foi, né? Graças. Muito bem. Deus, Abacuque questionou a Deus. Como assim? O Senhor é um Deus tão poderoso, um Deus santo. Como que o Senhor vai trazer esse povo para disciplinar o teu povo? Como que o Senhor pode permitir uma coisa dessa? Eles vêm e levam as pessoas como se estivessem pescando as pessoas. Eles vêm e levam de arrastão. Eles estão levando o teu povo. E aí, Deus tem uma solução. Após o protesto de Abacuque, Deus tem uma solução. E Deus diz: a confiança tem que ser na sabedoria do plano de Deus. Só que Abacuque, ainda com muita ousadia, exige uma resposta de Deus. Vamos ver no 2, 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza,
e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Ele se queixou e ele exigia de Deus uma resposta. E ele ainda disse para Deus: eu vou vigiar, eu vou clamar, eu estarei em vigia esperando a tua resposta. E Deus recomenda a Abacuque que confiasse na sua sabedoria e no êxito do seu plano, porque o plano de Deus é sempre o melhor. Vamos ler Abacuque 2, do 2 ao 4 e também o 20. Ele diz o seguinte: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos ao 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que Deus ia mostrar na visão para Abacuque era uma coisa tão maravilhosa, tão poderosa, que tinha que ser colocada numa placa onde as pessoas que passavam correndo pudessem ler. E o Senhor mostrava que o Senhor está no comando de tudo. E ele disse: cale-se e creia, tenha fé, porque o justo viverá pela fé. E Deus agora começa a enumerar os pecados coletivos de Babilônia, porque era uma nação ímpia. Vamos ler lá 2, do 5 ao 19. Alguém quer ler? Alguém poderia ler? É do 5 até o 19. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria. Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche das coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você e os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você temer? Você deles servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos se restarão, virão despojar. Todos os povos que restarão virão despojar, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para sua casa, ao destruir muitos povos. Você pecou contra sua própria vida, porque as paredes das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro
vinho misturado com o seu furor, o que o embebeda, para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também, e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu? Ele que serve a imaginação, a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artifício confie na sua obra, fazendo ídolos mundos. Ai daquele que diz a madeira acorde e a pedra muda. Levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas do seu interior não há fôlego nenhum. Até o 19, né? Isso, até o 19. Obrigada, irmã. E após Deus enumerar os pecados, a maldade daquele povo, aí a resposta de Abacuque vem como uma oração. Ele clama em busca da misericórdia divina. Vamos dizer, Abacuque 3,12. Abacuque 3,12 diz o seguinte: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Deus usou um povo ímpio para disciplinar o seu povo rebelde. E a visão que Abacuque teve foi do juízo babilônio e o livramento de Judá. Abacuque 3, do 3 ao 16, mostra essa visão do juízo babilônio e do livramento de Judá. Alguém quer ler do 3 ao 16? Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e na terra todos os louvam. Ele brilha como a luz e raio de luz soltam das suas mãos, onde se esconde o cordeiro. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vem doenças mortais. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas por onde ele tem andado, desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. Contra os rios do Senhor que está irado? Contra o mar que está furioso? É por isso que montas os teus cavalos e vem vitorioso no teu carro de guerra? Pegas o teu arco e te preparas para atirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes. As montanhas te viram e tremem. Uma tromba de água caiu do céu. As águas debaixo da terra viram. As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira marchaste pela terra inteira. Na tua fúria pisaste as nações. E saístes para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com o seu exército. Muito bem, obrigada, irmã. Após Abacuque ver tudo que Deus havia respondido para ele, agora Abacuque afirma a sua fé.
E lá em 3, 17 a 19, ele diz o seguinte, reafirmando a sua fé: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a corça, e me faz andar altaneiramente. Ele reconheceu o poder de Deus. Ele reconheceu que ele só precisava crer no que Deus estava mostrando. No final, Abacuque entendeu que é Deus que está no controle do universo. E o justo vive pela fé. O nosso mundo está se desintegrando, mas eu sei em quem tenho crido. O nosso Deus Todo-Poderoso está no controle de tudo. Toda honra, toda glória seja dada a esse Deus grandioso. Não deixe que ninguém tome a tua coroa, pois ela foi comprada a preço de sangue. Jesus te ama e Ele não quer precisar te disciplinar. Amanhã pode ser tarde. Acorde enquanto há tempo, desperta, ó Israel. Jesus já está às portas. Se apressa a se preparar para que não sejas deixado para trás. Porque independente se você estiver preparado ou não, Jesus virá. Porque a volta de Jesus está caminhando a passos largos e nós estamos adormecidos dentro da igreja. Nós estamos dentro da igreja e estamos achando que só isso é o suficiente para ser salvo. Hoje eu ouvi uma coisa tão absurda que a pessoa disse que a Bíblia diz que aquele que aceita o sangue de Jesus, só isso é suficiente para ser salvo, não precisa fazer mais nada. É isso que Satanás está colocando na cabeça do povo. E o povo está dentro da igreja adormecido, achando que está tudo certo, que só por vir à igreja já é o suficiente, não preciso vir todos os dias que tiver culto, posso vir a hora que eu tiver vontade, posso fazer as coisas de Deus desordenadamente. É isso que Satanás está ensinando. Mas não é isso que a palavra de Deus prega. A palavra de Deus prega a verdade. E nós precisamos nos preparar e preparar as pessoas que estão à nossa volta. Eu entendo a preocupação que Abacuque tinha. Porque a mesma preocupação que Abacuque tinha com aquele povo é a preocupação que eu tenho com cada irmão da nossa igreja. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu não sou pecadora, eu sou a pessoa mais defeituosa do mundo, mas eu quero estar no céu com cada um de vocês. Eu quero que todos nós estejamos preparados para estar em pé naquele dia que Jesus voltar. Eu quero que todos nós estejamos nos braços de Jesus. Que nós possamos realmente, como a Ciene falou, confiar no Senhor. Mas antes de confiar, nós precisamos nos entregar, descansar, para podermos confiar. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos buscar cada vez mais os caminhos do Senhor. E fazer sempre a sua vontade.